Alô? Vou pegar todas as minhas coisas aqui. Boa noite a todos aqui. Agradeço a presença de todos nessa última noite da nossa 13ª Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos. Durante essa semana, nós tivemos várias apresentações e hoje nós vamos ter aqui encerra a nossa semana. Eu gostaria, inicialmente, de já agradecer aos nossos patrocinadores, o CREA São Paulo, a Mútua e a LET, uma parceira que sempre está conosco aqui. Gostaria de agradecer a presença aqui da professora Sheila, conselheira no CREA São Paulo. Gostaria de agradecer, em especial, gostaria de agradecer aqui aos organizadores dessa semana, o Laerte e a Luana, no qual se dedicaram para que pudessem estar aqui hoje. Nós estamos passando também aqui uma pesquisa de opinião sobre os eventos todas as noites e gostaria que vocês pudessem dar um destaque na melhoria da divulgação do evento, por onde, qual mídia, que formas vocês gostariam que ficasse mais clara essa divulgação, né? Na noite de hoje, colegas, a nossa semana ela teve um foco em indústria 4.0 na construção civil, depois nós passamos para a modularização na construção civil, né? Passamos depois por retrofit e sustentabilidade, e hoje nós vamos estar abordando a indústria 4.0 na seu amplo espectro, né? O que vem a ser isso, né? Nós estamos, então, hoje, já agradeço de antemão o engenheiro Reinaldo Lorenzato pela disponibilidade de vir aqui à cidade de São Carlos. Ele é engenheiro industrial formado pelo Mackenzie, tem MBA pela Hotman Business School da Universidade de Toronto, atua há mais de 30 anos em tecnologia da informação e evolução digital para a indústria de manufatura, agronegócio e mineração, integrando os conhecimentos em gestão de TI, automação, sistemas de gestão e engenharia. Ele foi CEO dos grupos globais da Bertelsmann AG, deve ser uma empresa alemã, ou não, exatamente. A Seiko Epson. Iniciou sua segunda passagem pela em 1989, na Hewlett-Packard. Concluiu a carreira corporativa pela segunda passagem na mesma empresa, como principal dos segmentos de manufatura, agronegócio e mineração. Atualmente é conselheiro de tecnologia e sócio-diretor da L'Oréal. Nesses anos todos da sua carreira, brilhante carreira, obteve reconhecimentos da Hewlett-Packard President's Club, em 1991, ganhador do prêmio Impact Awards de melhor projeto SAP em 2004, eleito um dos 100 melhores gestores de TI, parabéns. Em 2006 e 2008, pela PwC, IDC e IDG, Hollenberg Award IT Efficiency em 2008, recebeu o Google CFO Award em 2009, Seiko Epson Innovators Award em 2012. Atua em indústria 4.0 desde 2014. Agradeço mais uma vez, né? Com certeza errei algumas siglas e falei alguma coisa aqui que às vezes o currículo de vocês deixa a gente com muito honrados em ter você aqui. Então, Reinaldo, nós vamos fazer a abertura agora, a sua apresentação, e depois da sua apresentação as perguntas, tá certo? E depois eu vou fazer o encerramento aqui da nossa semana de engenharia, arquitetura e agronomia, e nós vamos ter aqui um evento musical aqui ao lado para a confraternização geral. Muito obrigado e agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. Na verdade, a honra é minha de estar aqui em São Carlos, voltar a São Carlos. Como eu estava falando com o Douglas, Faber-Castell foi um cliente meu de longa data. Temos bons projetos aqui com eles. De vez em quando também a gente está aqui nas universidades. E a gente também não deixa de vir
no Bro e no Dama de vez em quando, bater uma bolinha aí com os nossos amigos, com o Carlão aí, que é um grande amigo nosso aqui também. Tá? Então, hoje a ideia aqui, tá, é estar contando um pouco para vocês. Eu vi que vocês já tiveram uma introdução da indústria 4.0 na engenharia civil, mas o que eu vou comentar com vocês é exatamente, né, o que é a indústria 4.0, como ela nasceu, como ela interage nas nossas empresas, quais são suas vertentes e como é que isso realmente impacta a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Ok? Como a gente combinou, nós vamos deixar perguntas para o final. Eu vou rodando e depois a gente pode fazer uma rodada de perguntas lá na frente. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Aí. Vamos lá. Aqui já falamos um pouquinho. Obrigado pela apresentação. E então, contar um pouquinho para vocês de como é que eu me meti nisso. Né? E eu era principal na Hewlett-Packard, na HP, todo mundo conhece, né, pelos computadores, as impressoras. Em 2014, eu fui elencado para... Está dando para ver aqui, né? Tranquilo. Para ir para um projeto na Alemanha. E eu chego lá, só escuto de falar desse negócio de indústria 4.0, indústria 4.0, indústria 4.0. Eu falei, mas o que é isso daí? E eu comecei a entender o que era. Eu falei assim, meu Deus, isso realmente vai ter um significativo impacto na forma como a gente trabalha. Principalmente na indústria da manufatura, né, onde ela nasceu. E a gente vai ver a expansão que tem realmente isso daí. Né? Depois tem N histórias lá, a gente teve reuniões com o governo alemão para ver realmente qual era a extensão disso. Na verdade, ele começou como uma ideia empresarial, acadêmica, uma coisa super importante, que eu vejo que tem vários professores aqui, excelentes universidades na cidade, e isso é uma coisa que a gente percebe muito forte na Alemanha, que é a proximidade que tem do mundo acadêmico e o mundo empresarial. Né? Vocês vão ver muito que eu vou falar muito sobre as universidades alemãs aqui. E então, até eu pergunto, né, para o pessoal quando eu faço as minhas palestras, né, quantos daqui já ouviram falar em indústria 4.0? Vocês todos que já tiveram, obviamente, a palestra, inclusive na abertura aqui, falando sobre indústria 4.0. Mas a grande pergunta que a gente faz é a seguinte: quantos de vocês realmente sabem o que é indústria 4.0? Alguém realmente aqui sabe o que é indústria 4.0? Levanta a mão para mim, por favor. Ótimo, estou na palestra certa. O meu assunto tem a ver. Então, em 2019, esse ano que nós estamos aqui, alguns já ouviram falar. Poucos sabem o que realmente é. Menos ainda sabem como implementar isso nas suas empresas. E menos ainda sabem como tirar benefício da indústria 4.0 nos seus negócios. Tá? E se a gente olha a essência, como eu vou mostrar para vocês da indústria 4.0 lá na Alemanha, a gente fala muito de indústria 4.0, eu falo, porque o meu berço, a minha escola foi a Alemanha. Os Estados Unidos falam sobre flexible manufacturing. É menor, é mais focado, é mais técnico. O da Alemanha é mais, vamos dizer assim, holístico do que o americano. Mas os conceitos são muito próximos. Tá? Mas o importante é a gente entender como realmente a gente tira benefício desse grande conceito da indústria 4.0 e o porquê que a Alemanha realmente investiu e investe muito em indústria 4.0 e inseriu isso dentro de um programa lá em 2012 na comunidade europeia chamada Horizon 2020, ou seja, o Horizonte 2020, né, que era um plano, como eu dizia com o Douglas, que um plano de governo, não, um plano de Estado para a comunidade europeia da implementação da indústria 4.0 em todos os países da comunidade europeia até 2020. Tá? Então, quer dizer, o negócio é extenso, é grande. Então, isso aqui é o que é o mais importante para a gente, né? É saber
o como obter resultado disso? Como é que eu posso me beneficiar da indústria 4.0, de tudo que está vindo aí, de forma pequena, média ou grande, não importa se a minha empresa é pequena, média ou grande, existe espaço para a gente poder trabalhar com a indústria 4.0. Tá? E aqui, se a gente olha essa visão holística completa da indústria 4.0, eu posso falar de indústria 4.0 na política? Claro que sim. Acabei de falar que isso é um plano de governo, por exemplo, do governo alemão. Né? O Brasil teve uma iniciativa agora, que foi a Câmara da Indústria 4.0. Qual é a diferença entre a iniciativa alemã e a iniciativa brasileira? O alemão ele é muito integrado. Tá? Ele envolve todo mundo, ele envolve empresas, ele envolve academia, ele envolve governo, ele envolve todas as entidades sociais e realmente cria uma grande estrutura de mudança muito organizada. Né? A gente fala que igual alemão e japonês para planejar e executar realmente não tem, os caras são muito bons nisso. Mas existe um plano de governo, um plano de Estado atrás disso. A gente pode falar do social, e nós vamos falar muito disso. Eu acho que aqui a maioria é civil, né? Quantos são civil aqui? Algum industrial? Não. Agrônomos? Não. Vou falar arquiteto. Tem? Não. 2. Tá. Então, a gente vai falar muito, por exemplo, qual é o impacto, por exemplo, da indústria 4.0 fora da fábrica? Nós vamos falar da cidade inteligente. Né, o como as tecnologias impactam, né, as cidades inteligentes e assim por diante. E a forma como as pessoas vivem, como elas vão trabalhar de uma forma diferente, como elas vão se locomover de uma forma diferente, como elas vão realmente viver. Né? E a gente fala muito no social, eu vou falar um pouquinho mais para frente, antes do econômico. O econômico a gente fala exatamente isso, ou seja, olhando para o macroeconômico, a indústria 4.0 para a Alemanha, tá, ele estava dentro de um pacote econômico do próprio país. E numa reunião que eu tive com o Hermann Henning, que era, na época, o ministro de Desenvolvimento e Indústria alemão, né, nós tivemos uma rodada lá em 2014 com eles, e eu perguntava exatamente isso para ele. Eu falava assim, mas, senhor Henning, vocês querem, com isso, derrubar o poderio industrial da China? Ele virava e falava assim para mim, não. O que nós vamos fazer é o que a China vai precisar comprar para poder continuar produzindo para o mundo. Olha a ideia, a mentalidade que eles têm. Tá? Então, a economia deles é desenvolver tecnologia, não desenvolver e fabricar produto. Eles vão construir a tecnologia que a indústria vai precisar. E sempre foi assim. Né? A gente sempre falou bem das máquinas alemãs, das antigas máquinas tchecas que a gente tinha nas indústrias. Né? Então, eles sempre estão nesse passo de desenvolver tecnologia. E isso tem muito a ver com a economia. Eles estavam preparando a economia alemã, preparando a economia europeia, exatamente para esse novo mundo que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é. Podemos falar do financeiro? Podemos falar do financeiro, sim. Ou seja, para uma empresa, para um governo, para quem quer que seja se inserir nisso, precisa de financiamento? Precisa. BNDES hoje tem 40 milhões em dinheiro aí para a gente investir em indústria 4.0. Agora, nós sabemos investir isso direito? O Brasil ainda sabe, tem condição de investir nisso corretamente? Ou nós vamos sair aplicando a internet das coisas nas nossas empresas sem saber como realmente gerar dinheiro desse investimento? E se a gente for ver, 40 milhões hoje de reais aqui no Brasil, tá, sem nenhum sentido pejorativo da palavra, uma titica de galinha perto do que outros países estão fazendo. Tá? Mas tem dinheiro. Tá? Tem dinheiro para desenvolvimento de software, tem dinheiro para desenvolvimento de hardware, tem dinheiro para soluções inovadoras no mercado. O que nós precisamos fazer é saber usar de forma correta. O laboral, muito ligado com o social. Tá? Todo mundo me pergunta isso, né? A indústria 4.0 vai acabar com o emprego. Não, não vai acabar com o emprego. Tá? Todos nós estamos garantidos. Mas, se a gente continuar vivendo do mesmo jeito que a gente vive, nós vamos ficar extintos como os dinossauros.
né? O dinossauro não morreu porque era grande ou porque era pequeno, porque ele não se adaptou. Então a gente tem que se adaptar. Então é isso que nós temos que fazer, se adaptar a esse novo mundo, né, que a gente está passando por aí. E aí às vezes eu respondo assim, né, vai acabar o emprego, tudo. Eu falo assim, desculpa, mas alguém sente falta do ascensorista? Não, a automação do elevador acabou com o ascensorista e a gente não sente mais falta dele. Outra coisa que o Brasil precisa fazer de uma forma extremamente prática é exatamente isso. O Brasil precisa ter empregos e trabalhos de valor agregado. Tá? Isso é que é importante para a gente. A gente precisa criar mão de obra especializada e capacitada. Quando a Angela Merkel trouxe um monte de sírios fugidos da guerra lá, todo mundo meteu o pau nela, né? Só que ninguém entendeu o que ela estava fazendo. O que ela fez? A Alemanha, ela fez com que a pirâmide social dela fosse tão para cima, tão para cima, tão para cima, que ela ficou sem base na pirâmide social. Quando ela percebeu a oportunidade de trazer mão de obra, inclusive qualificada da Síria, ela falou assim, opa, é aqui que eu vou fazer a previdência alemã, é aqui que eu vou trazer gente para continuar fazendo o meu país crescer. Tá? Por quê? Porque a Alemanha investiu muito e hoje, lá para você ser jardineiro na Alemanha, você tem que ter faculdade. Para você ser lixeiro, você tem que ter a escola superior, entendeu? De tão qualificado que eles estão. Nós, infelizmente, estamos ao contrário. E é isso uma coisa que o Brasil tem que trabalhar muito para criar empregos e atividades de valor agregado. O que mais? Empresarial. Nós. O que as nossas empresas têm que fazer? Como é que nós temos que evoluir de forma a sermos competitivos? A indústria 4.0 vem para mexer com a gente. Nós, empresários, executivos, que as nossas empresas realmente têm que mudar para realmente continuar competitiva. Tá? E participar desse mundo, como eu falei, ligados à sociedade, ligados a todo o nosso movimento econômico. Tecnológico, vou falar muito sobre tecnologia aqui, tá? E que todo mundo pensa que tecnologia foi a base da indústria 4.0. Verdade parcial. Tá? A gente vai ver que tem uma essência por trás disso, que é muito mais importante do que a própria tecnologia. A gente tem um habilitador, né, um enabler por trás disso, que mudou a tecnologia exatamente para a gente chegar onde a gente está hoje. Ecológica, a gente fala muito em sustentabilidade. Todo mundo já ouviu falar de economia circular? Sim? É normal para vocês? Tá? Então, quer dizer, tudo isso faz parte da indústria 4.0. Né? Numa das reuniões lá, a gente estava comentando exatamente como a Alemanha produz. E eles falam o seguinte, a Alemanha não está preocupada em produzir um produto que não seja eficiente ou que não seja consumido de forma correta, porque a nossa mão de obra é cara, porque a nossa energia é cara, porque eu tenho que comprar gás russo, que é caro, ou petróleo do Brasil, minério de ferro do Brasil, porque a gente não tem aqui, e se eu não usar esse produto direito, né, eu vou ser ineficiente. Não, o meu maior problema é o seguinte, que apesar de tudo isso, esse produto for de volta para o ciclo econômico, eu vou ter um custo caríssimo para poder reciclar produtos que não me geraram dinheiro durante a sua vida útil. Então, hoje a Alemanha está muito preocupada em desenvolver produtos que eles chamam de não customizados, é personalizados. E eles estão desenvolvendo o processo produtivo para que cada produto seja o mais personalizado possível, para que ele seja bem usado, não tenha excesso de produção desnecessária e o custo de reciclagem, obviamente, para o país como um todo, para a área social, seja também impactado. Então, a gente vê que isso aqui vamos dizer assim, são pontos e perspectivas totalmente interligadas uma com as outras, né? E muito mais. Tá? A gente pode ficar falando um mês aqui sobre todas as perspectivas da indústria 4.0. Esse conceito ele foi desenvolvido pela Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Sabe, alguém fala alemão? Não? Ah, então, tem alguém lá. Consegue traduzir? Centro de Desenvolvimento Alemão de Inteligência Artificial. Tá?
Foram eles que, em mais ou menos final de 2010, 2011, começaram a ver que o mundo estava passando por uma transformação não só tecnológica. E eles viram o seguinte, espera aí, isso aqui é uma quarta revolução. Eu não chamo de revolução, eu chamo de evolução. Eu acho que a gente vem agregando coisas passinho a passinho sobre o que a gente tem, né? Mas eles chamaram por quê? Porque realmente tem, assim, um descolamento. O descolamento como houve, né, no final do século XVII, com o vapor, o carvão e o início da manufatura, né, como a gente conhece, em larga escala, saindo do ambiente artesanal. Depois, a linha de produção. Muita gente pensa que a linha de produção foi desenvolvida pelo Henry Ford. E não foi. Tá? Henry Ford foi um cara muito esperto que botou isso na prática. Na verdade, um dos diretores dele, visitando um abatedouro de porcos em Cincinnati, ele começou a perceber que o abatedouro de porcos aplicava os conceitos de Taylor para desmontar um porco. Ou seja, aquele profissional que estava naquele posto, ele só fazia aquele tipo de corte, né? Então, a gente tem lá a atividade especializada do Taylor. Aí ele virou e falou assim, espera aí, se em vez de desmontar um porco, eu montar um automóvel, foi lá, falou para o Henry Ford, um cara muito esperto, montou a linha de montagem. Tá? Inventou a linha de montagem. E é por isso que hoje o mundo inteiro realmente simboliza o início da linha de montagem, né, como um abatedouro de porcos, não uma linha de carro. Tá? Depois, em 1969, nasce o Modicon 64. Modicon 64 foi o primeiro PLC ou CLP, controlador lógico programável, que a gente coloca nas nossas máquinas para fazer o controle de processo, principalmente indústria de processo, químicas e assim por diante, não discreta, automóvel, eletrônicos e assim por diante. Ele era do tamanho de uma geladeira. Hoje ele cabe num chip. Em 1969. Mas foi um grande avanço porque a automação saiu da hidráulica e da pneumática para a eletrônica. Tá? Então, esse foi o grande passo. E a quarta revolução industrial passa pelo desenvolvimento e a aplicação de um negócio chamado de Cyber Physical System, ou Sistema Físico Cibernético. Alguém sabe o que é um sistema físico cibernético? Já ouviram falar sobre isso, não? Então eu vou explicar para vocês, e aí vocês vão começar a entender que às vezes a gente fala de determinadas coisas assim, mas isso é muito complicado, né? Vou mostrar para vocês o quanto um Cyber Physical System é simples e que vocês usam ele todo dia. Ali embaixo, olha lá, eu estou colocando, né, que o Today ali não é mais Today. Tá? A gente já está praticamente há 7 anos falando de indústria 4.0, desde o nascimento da sua essência até hoje. Tá? Então, o que é um Cyber Physical System? Cyber Physical System, segundo a National Institute of Science and Technology dos Estados Unidos, são sistemas cyberfísicos, ou seja, tem parte eletrônica, parte componente físico, hardware, tá certo? Ou sistemas inteligentes, nós vamos falar muito de inteligência aqui, tá? Que são redes desenhadas para executar a interação de componentes físico-computacionais. Esses sistemas fornecerão a base da infraestrutura crítica, formarão a base de serviços inteligentes, emergentes no futuro e melhorarão a nossa qualidade de vida em muitas áreas. Na verdade, então, quer dizer, cyber physical, eu preciso ter alguma coisa física. E se eu coloco um poder de processamento nisso, mais uma integração de sistemas e informação nesse sistema físico, eu tenho um Cyber Physical System.
Ou seja, um PC é um Cyber Physical System? É. O celular é um Cyber Physical System? É. E vocês têm um Cyber Physical System todo dia na mão de vocês. Tá? A capacidade que a gente tem hoje no nosso bolso é 4 vezes maior àquela que a Apollo 11 tinha para mandar os caras para a Lua. Em Houston, todo. Está aqui, ó. E aí é que a gente volta para o slide anterior e a gente começa a falar de complexidade. Tá? Nosso mundo ficou muito mais complexo. Por um outro lado, a gente tem ferramentas muito mais poderosas para poder tratar. Só que a gente tem que ter competência para poder acompanhar a evolução dessa tecnologia. Tá bom? Difícil entender o que é um Cyber Physical System? Não, né? Está aqui com a gente todo santo dia. Mas os caras adoram colocar umas palavrinhas complicadas aqui para nós. E aqui é o que eu acho que é a essência da indústria 4.0, mais do que tecnologia. Tá? O professor Henning Kagerman, ele foi CEO de uma grande empresa de tecnologia. Muitos de vocês já ouviram falar da SAP. Tá? E essa frase é célebre dele. Ele fala exatamente isso. A fábrica do futuro, e eu digo a empresa do futuro, é aquela que vai saber processar muito mais informações do que matérias-primas e componentes. A nossa empresa, se ela não souber gerir informação, ela está fadada ao insucesso. Tá? Imagine quantos de vocês hoje, por exemplo, conseguem tocar o negócio de vocês sem informação. Nem passada, nem futura. A gente precisa de informação a todo momento. Tá? E essa é a essência. Aqui que o alemão descobriu o seguinte: nós precisamos ter tecnologia suficiente para que as nossas empresas, nosso governo, nossos profissionais consigam realmente desenvolver e trabalhar nesse novo mundo. Então, a nossa essência é tecnologia? Não, é informação. Tá? Estava conversando com a nossa jornalista aqui, ela falava exatamente isso. Há muito tempo atrás, rico era quem tinha terra. Depois, rico era quem tinha muito dinheiro. Agora, rico é quem tem muita informação. Vocês já perceberam que todo mundo quer o e-mail de vocês, o celular de vocês? Esses caras fazem dinheiro com isso. Se não usam para mandar propaganda para nós, vende para um monte de gente aí para depois mandar propaganda para nós. Então, pessoal, é isso aqui que a indústria 4.0 trata. E é isso daqui que nós temos que tratar nas nossas empresas. Tá? Não é enfiar tecnologia de qualquer jeito, não é a gente investir em coisas, em tecnologias desnecessárias ou processos desnecessários. É tratar a informação. Tá? Vamos lá? E em 2011 sai esse documento. Tá? Esse documento, que é essa versão que eu trouxe aqui de 2013, ela é aberta, está na internet, vocês podem ler, tá certo? Está em inglês e alemão, para quem fala alemão, tá? Que se chama, olha o que saiu desse primeiro trabalho, Recomendações para uma implementação da Iniciativa Estratégica de Indústria 4.0. E quem fez esse trabalho aí? A ACATEC, a Academia de Tecnologia Alemã, ao qual nós da Lorient no Brasil hoje, a gente tem alguns direitos de uso das suas metodologias para a gente implementar nas empresas. Tá? Então, eu trouxe isso de 2014 para o Brasil e hoje isso é o que a gente aplica nas empresas para fazer análise de maturidade, para a gente fazer a recomendação de implementações, fazer roadmaps tecnológicos e fazer mapas de gestão de informação. Tá? Então, esse daqui, se a gente pega, a gente vai entender lá dentro como é que a indústria 4.0 ela se estrutura, ela se organiza, tá certo? Para a gente fazer uma boa implementação. E ela passa por o que a gente chama dos 2 novos eixos da indústria. Então, o primeiro eixo é o que a gente chama do eixo horizontal. O eixo horizontal é o seguinte: alguma empresa hoje consegue viver sem dados do seu mundo exterior? De forma nenhuma. A gente interage com o fornecedor, a gente interage com o cliente, a gente interage com competidores, a gente interage com parceiros. A todo momento a gente precisa de informações externas. Tá certo? Se integrar com esse mundo externo hoje é fundamental para que as nossas empresas progridam.
E a gente vai ver um exemplo disso daqui, que é o bendito do produto inteligente. Hoje em dia, todas as empresas correm para ter o que a gente chama do produto inteligente. O que é o produto inteligente? Produto inteligente, eu vou dar exemplos aqui, é aquele que não é o produto em si, mas o produto mais um valor agregado de informação. Tá? Vocês vão ver, mas o meu produto não dá para ser... Dá, mais ou menos dá. Meu serviço não dá para ser inteligente? Dá, mais ou menos dá. E vocês vão ver um exemplo que eu vou dar. 2 exemplos que eu trouxe. Um, obviamente, de uma indústria. O outro, que é uma brincadeira, mas que exemplifica muito bem o que é um produto inteligente. Então, essa integração entre o que a gente chama de cadeia de valores é uma coisa que a empresa tem que procurar entender, tá certo? Para poder realmente receber o valor da sua cadeia, gerar benefício disso e gerar valor agregado para o elo seguinte da sua cadeia de valor, para os seus clientes, clientes dos seus clientes, para o seu mercado e assim por diante. Tá? E o que a gente chama de integração vertical. A integração vertical é a integração das informações dentro da empresa. Da origem onde ela nasce, tá certo? Ou o que a gente chama de raw data, de dado cru. Por exemplo, um sensor que pega uma temperatura. No caso de engenharia, um string gauge, por exemplo, vem fazendo uma movimentação de estrutura. Ele está pegando ali sinais a cada milissegundo, a cada segundo. Mas isso, se ele se perde ali, que valor que ele tem? Eu tenho que levar isso para um sistema que faz uma análise, e esse sistema que faz uma análise pode me gerar uma outra informação gerencial ao ponto de eu tomar alguma decisão em um sistema de decisão. Então, essa integração vertical, ela é importante também para fazer esse conjunto de gestão de informações que eu tenho que ter dentro da minha empresa. Tá certo? E aí a gente dá um exemplo de indústria, né, que é toda a parte de produto, de desenho de produto e desenvolvimento, a própria produção, a engenharia e até os seus serviços, ou o pós-venda, os serviços pós-venda e assim por diante. John Deere é um exemplo. Né? John Deere ela tem uma cultura muito grande de estar muito próximo dos agricultores. Pena que a gente não tem agrônomos aqui, mas é um tema que a gente fala bastante. Né? Nos Estados Unidos tem algumas colheitadeiras enormes que, pasmem, elas trabalham de 10 a 12 horas por ano. Tá? Por quê? Porque os caras não têm, que nem a gente tem aqui, safrinha e safrão de milho, 3 vezes por ano, 2 safras de soja. Lá eles têm uma, bate o inverno, depois só no ano que vem. E lá é o seguinte, colheu na data certa, colheu, não colheu na data certa, perdeu, jogam tudo fora. Então os caras têm em cooperativa uma grande colheitadeira, que ele vem, eu fui o primeiro a plantar, eu sou o primeiro a colher, depois eu passo para o Douglas, depois eu passo para o fulano, para o ciclano, para o Beltrano. Acabou, colheu tudo e ela tem uma altíssima produtividade e encosta só o ano que vem. Pergunto para você, eu colhi, chegou na vez do Douglas, ela pifou. E aí? Perde tudo. O que eles fizeram? Encheram o produto de sensor. Lotaram o produto de sensores. Aí o cara está lá ligando, fazendo o teste e tudo, chega lá um técnico de campo lá, seu João, tudo bem, tudo bem? Vim trocar as correias da sua máquina. Como assim trocar a correia da minha máquina? A gente detectou lá no nosso sistema que a hora que o senhor ligou aqui, ela está vibrando aqui de uma certa forma e o nosso sistema já reconheceu que eu preciso trocar, que senão a sua máquina vai parar. Tá? É assim que toda essa parte de integração de informações dentro da empresa e fora da empresa trabalham e que estão fazendo as empresas se diferenciar competitivamente e em eficiência e eficácia de negócio. Tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Né? Falando um pouquinho da indústria vertical, né, da integração vertical, pena que não tem nenhum aqui de automação, mas o pessoal de automação gosta muito disso. Né? Nós tínhamos um reference model aqui que se chamava ISA 95, porque ele foi desenvolvido em 95, que falava o seguinte, né? Nós temos que pegar os dados que nascem no chão de fábrica e levar lá em cima para o nosso ERP.
Com a indústria 4.0, esse modelo ficou muito mais complexo, porque a gente não olha só dentro da fábrica, a gente hoje tem 3 eixos, em que aqui a gente olha toda a parte de processo, é que está muito pequenininho para vocês verem, mas se vocês entram na internet, tem documentação à vontade sobre isso. Né? O RAMI, que é o Reference Architecture Model Industry 4.0, tá? Ele vem aqui no seu processo industrial, tá? No seu sistema de informação e na sua hierarquia de produtos e negócios. Então, a gente olha hoje essa integração das informações dentro da empresa muito mais sofisticada e muito mais complexa para a gente realmente poder gerenciar as informações dentro da empresa. E não pura e simplesmente pegar o PLC, ligar no supervisório, do supervisório no MES, o MES no RP e o RP no BI está resolvido. Não, hoje não é bem assim. Tem N componentes de negócio envolvidas dentro disso e o nosso produto junto dele para a gente realmente poder entrar no nosso mundo de indústria 4.0. Ok? E aí vem o tal do bendito do produto inteligente. Já dei uma palhinha para vocês. Né? Então, o que é o produto inteligente? Produto inteligente é aquele que agrega valor em termos de informação. Não é só o produto em si, mas sim um produto mais algo que agregue valor ao nosso cliente. Então, esse é o projeto que me levou em 2014 para a Alemanha. Nós vamos dentro de uma siderurgia, tá? Porque nós tínhamos desenvolvido aqui no Brasil um sistema que detectava falhas na superfície de uma chapa laminada, que a gente chama de carepa, é uma oxidação, que pode vir lá do processo de redução de aço, e ela vem causando problemas. Né? Então, eu tenho lá a redução de aço, vem para uma panela, forma um lingote, e aqui eu tenho um defeitinho. Conforme eu lamino, imagina que isso aqui é um macarrão, né? Eu vou esticando, esse defeito vai aumentando, aumentando, e eu tenho o que com isso? Eu tenho vamos dizer assim, uma perda de valor do meu produto. Imagina o seguinte, uma chapa lisinha, a gente vende para a BMW fazer capô de carro. Por quê? Ela é super lisa, vai ter uma pintura maravilhosa, carro de alto valor, vai ficar bonitinho. Agora, se eu tenho um monte de buraco de oxidação de ferrugem em cima dela, eu posso vender para fazer capô da BMW? Não, não posso. Eu vou ter que vender para fazer o quê? Suporte de motor de máquina de lavar. E o preço dessa chapa de aço? 3, 4, 10 vezes mais barato. Só que meu custo de fabricação foi o mesmo. Então, qual que era a ideia? A ideia era captar informações de todo o processo. Nós tínhamos mais de 1000 pontos de coleta de informação. Para vocês terem uma ideia, a gente foi parar na tabela periódica, que a gente acabou descobrindo, por exemplo, que níquel com tungstênio em determinadas porcentagens dentro da liga gerava mais carepa, como a gente chama, do que se não tivesse ou se tivesse mais ou menos. Né? Então, a gente foi indo de forma a fazer esse ciclo de informação e reduzir os incidentes que a gente tinha de carepa na chapa. Isso foi desenvolvido no Brasil, e a gente foi chamado para ir para a Alemanha, e quando a gente chega lá, a gente descobre o bendito do produto inteligente. O que era isso? Eles pegavam toda essa informação que a gente gerava aqui e colocavam em códigos e arquivos que eles mandavam para o cliente deles. Ah, mas essa etiqueta aqui se perde no meio do caminho? Perdia não. Essa chapa ela ia para uma empresa que fazia realmente a prensagem, a estampagem e utilização dessa chapa. O que essa empresa fazia? Com todas as características e informações de liga e de como essa chapa tinha sido trabalhada, dureza, elasticidade, etc., a prensa se autocalibrava. Para quê? Para economizar energia. Só que eu fazendo uma prensagem, uma estampagem mais eficiente, e aqui é legal falar isso, porque às vezes eu falo para a plateia que não são de engenheiros, fica difícil, né? O que eu faço? Eu reduzo a quantidade de tensões superficiais que eu tenho nessa peça. Tá, e o que eu ganho com isso?
a empresa que estava fazendo isso já estava pensando no seu cliente, que era a automobilística, porque a automobilística já estava pensando no seu cliente, que era o motorista, e às vezes alguém que não tinha nada a ver com isso, que era o pedestre. Mas por quê? Ora, se eu faço uma estrutura de um veículo com menos tensões residuais na sua estrutura, em caso de acidente, essa energia não se dissipará contra o motorista, passageiros ou pedestres, reduzindo, tá certo, os impactos ou, vamos dizer assim, machucados, problemas que eu posso gerar nessa pessoa. E que com isso, o que vai acontecer? O meu sistema de saúde do governo fica mais barato. Olha a cadeia que isso tem, que nasceu aonde? Lá no defeito do aço. Isso é o exemplo de um produto inteligente. Isso a gente leva para os nossos produtos, leva para os nossos serviços, leva para o lugar que a gente quer. Ah, mas é difícil. Às vezes pode ser, às vezes não. Alguém pesca aqui? Tem um só, um colega meu de pesca. Mas ninguém? Pô, vocês são de São Carlos, gente. Não é eu, só tenho o Tietê lá. Vocês vão para Ribeirão Preto, tem Rio Pardo aqui, tem um monte. Eu vou explicar para vocês uma brincadeira que eu faço. Eu faço isca artificial como hobby. Tá? Isca artificial é uma técnica, para cada peixe, para cada lugar, você tem uma cor, para água escura, para água clara, para pressão alta, para pressão baixa, para temperatura alta, para temperatura baixa, para peixe disso, para peixe daquilo, para blá, blá. E eu faço as minhas iscas. E o que eu faço com as minhas iscas? Além das minhas, para a minha turma de pesca, quando a gente vai pescar, eu presenteio cada um deles com uma isca. Tá? E para falar que em casa de ferreiro o espeto é de ferro, a minha isca funciona. Tá? A gente pega peixe com ela. Tá? E o que eu fazia? Eu chegava para a minha turma e falava o seguinte: pessoal, quando vocês estiverem usando minha isca, faz um favor para mim. Passa um feedback, dá um retorno para mim, para eu saber, eu peguei mais trairão com uma isca assim, num lugar assim, 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 assado. Por quê? Porque eu vou aprimorar o meu processo de fazer isca. Uns davam, outros não davam, né? Mas não é por isso que eu deixei de dar isca para eles. Posso estar dando a isca errada, né? Aí o que eu fiz? Um aplicativo. Para cada um deles que ganha uma isca, eles têm um códigozinho de barra. Tá? Eles entram dentro da aplicação, lê o código de barra, e olha só, eles ganharam a isca? Não. Eles ganharam um sisteminha para registrar tudo, um sistema de inteligência para eles pescarem. Então, eles têm localização, eles sabem onde eles estão pescando, eles sabem... Eu ligo com o sistema hoje para saber, por exemplo, se a lua vai estar cheia, se não vai, se vai ter atividade alta de peixe ou não, em tal lugar ou não. A gente registra onda, maré, tempo, sol e lua, um mapa, e eu ligo isso com as minhas iscas. Então, o que acontece? Hoje alguém precisa falar alguma coisa para mim? Não. Eu tenho uma basezinha de dados, eu tenho um sisteminha de inteligência, e hoje eu sei que se eu quiser ir pescar lá no Rio Pardo, lá tem tal peixe, lá se pega assim, com a isca vermelha, de 12 centímetros, e eu vou mais certeiro lá dentro. É difícil fazer um produto inteligente? Não. Basta a gente olhar para o nosso negócio, entender realmente o que o nosso negócio precisa. Tá? E com todas as tecnologias que a gente tem hoje, é muito simples e vou dizer para vocês, barato de fazer muita coisa. Tá? Depois eu conto a história de matar praga de camarão pelo celular. Vamos lá. Vamos falar de engenharia civil. Vamos falar um pouquinho de produto inteligente na engenharia civil. Se a gente colocar aqui o produto inteligente aqui no meio, a gente tem associação com fornecedores, a gente tem associação com clientes, a gente tem a execução da nossa obra, e a gente tem tudo isso daqui interligado à parte de operação e utilização, ou seja, operação eu digo que é a execução, e depois disso a utilização, seja ela uma barragem, seja ele um prédio, seja ele um shopping center, seja ela uma estrada e assim por diante, que não é só durante o tempo da execução que a gente obtém informações, e sim durante o tempo da utilização. Tá?
E tudo isso a gente não pode descartar toda a parte de descarte e reciclagem. Tá? Falava com o Douglas agora, por exemplo, eu não tenho uma atividade tão direta, mas eu sou sócio, por exemplo, em São Paulo de uma empresa de escoramento metálico. Né? Para nós, por exemplo, a gente tem uma inserção muito grande no conceito de indústria 4.0, que é que a gente não gera mais, né, resíduo de pontalete de eucalipto ao final da obra. Né? As obras ficam muito mais limpas, muito mais organizadas, mais fácil de gerir e sem resíduo final dentro das obras. Fora que eu não preciso cortar as árvores, tá certo? E o meu material ele é circular. Então, esse é um exemplo de coisas que a gente pode colocar dentro da engenharia civil, dentro da arquitetura, né, para a gente fazer realmente alguma coisa que seja mais evoluída. A gente controla hoje, por exemplo, muitas das informações que a gente tem lá na empresa, muitas, poderia fazer muito mais? Com certeza, em todas as nossas empresas a gente vai fazer isso. A gente dá um passo hoje e a gente descobre que tem mais 2 lá na frente. Né? Eu brinco muito que eu falo que, quando a gente fala de tecnologia, quanto mais rápido a gente corre atrás dela, mais longe a gente fica. Né? Porque a cada 6 meses a gente tem um monte de coisa nova. Né? Então, por isso que acertar o roadmap de implantação tecnológica da nossa empresa, ela é super importante. Então, eu tenho que planejar hoje o seguinte, eu vou investir no sistema tal. Legal, quanto tempo eu vou ficar com isso? 2 anos, 5 anos? Tá bom, só que eu sei que eu tenho que gerar recursos suficientes para, em 2 anos ou 5 anos, fazer a atualização tecnológica da minha empresa. Tá? Por quê? Porque eu sei que 2 anos e 5 anos já é muito, 6 meses eu já estou ultrapassado. Em tecnologia de informação é assim. Né? Eu brinco com todo mundo que eu sou um velhinho de mais de 50 anos e dizem que quem tem mais de 50 já tem mais passado que futuro. Mas eu venho falar de futuro aqui para vocês. Vamos lá? Entendido esse conceito aqui? Tá? Isso é o que eu acho que vocês precisam ver. Não só a obra, o pós-obra, tá certo? E tudo que envolve realmente a obra, seja ela qual for, na operação civil. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Todo mundo sabe por que a engenharia civil chama civil, não? Quem sabe? Que não é militar. O exército, desde o tempo de Aníbal, tinha 5 armas, como a gente conhece hoje no exército tradicional. Artilharia, infantaria, intendência, cavalaria e engenharia. Tá? E há muitos anos atrás alguém descobriu que aquele conhecimento todo podia ser usado para o uso civil. Então é por isso que a gente chama de engenharia civil. E muitas das coisas que a gente vai ver ainda da nossa engenharia ainda nascem ainda no mundo militar. Áreas de aplicação. Indústria 4.0, produtos inteligentes, estão muito voltados à manufatura? Sim. Mas existe um anglicanismo no Indústria 4.0. Né? O americano chama de industry, setores econômicos. Fabricação é manufatura, manufacturing. Então, quando o alemão lançou a Indústria 4.0, era para a fábrica? Era, verdade. Só que o negócio é tão grande, que serve para qualquer indústria. E aqui a gente tem 4 grandes exemplos de como se aplica a Indústria 4.0 e como ela realmente se expandiu. Tá? A manufatura inteligente. Para vocês, que eu acho que é o grande impacto de tudo, que são as cidades inteligentes, isso daqui realmente vai impactar a construção civil. Tá? Em todas as perspectivas que a gente tem, vai impactar. O carro conectado, que já é uma grande realidade nossa hoje, né? As nossas multimídias já começam seus primeiros passos do que a indústria automobilística já tem desenhado para os próximos 10 anos, acreditem nisso. O que o nosso carro daqui 10 anos vai ter, já está pronto em laboratório. Quando a gente ouve falar em carro autônomo e assim por diante, já existe tecnologia para isso. Tá? A Mercedes-Benz mandou um carro de Stuttgart a Düsseldorf sem motorista. Tá? E estacionou dentro do depósito. E uma outra coisa super importante, que eu acho que é importante para o mundo todo, é a famosa agricultura de precisão. Não se faz agricultura de precisão sem informação, qualquer ela que seja. Ou seja, se a minha máquina não souber aonde ela está,
o terreno que ela tem, qual é a inclinação, qual é o tipo de solo, se eu tenho pedra, se eu não tenho. Um dos grandes problemas, por exemplo, para a colheitadeira de cana, se vocês não sabem, era a altura de corte das facas, né? Se eu passo muito baixo, o que eu faço? Eu colho terra. Se eu passo muito alto, eu perco produtividade. Ah, mas isso é fácil de regular, em terreno plano. Pega nossas pirambeiras de Ribeirão Preto. E aí, como é que faz para você regular as facas lá? Tá certo? Então, hoje, por exemplo, a máquina tem sensores de distância do solo que ela vai automaticamente se regulando e a gente consegue, com isso, aumentar a produtividade e a qualidade do produto. Tá? Que mais? Falando em engenharia, né, civil, todos os elevadores hoje são monitorados, sistemas de acesso, sistemas de segurança. Comentei dos string gauges, tá? Esse, para mim, vamos dizer assim, é um ponto bastante, até, vamos dizer assim, desapontador, né? Em 2014, a gente ofereceu para a Vale sistemas de string gauge na base das barragens, para 9 principais barragens, e um sistema de câmara, não aquele que detectou o desastre, né? Mas sim aquele que detectava micromovimentações. E a Vale disse assim para a gente não precisa disso. Que mais? A gente vê muito isso, por exemplo, hoje nos túneis da Imigrantes, né? A cada praticamente 1 quilômetro a gente tem sensores de movimentação e string gauges lá, controlando a movimentação dos túneis, exatamente para a gente saber se tem algum problema ou não em termos de movimentação de solo. Sensorização das estruturas, escaneamento tridimensional dinâmico, né? Então, hoje existem pequenos scanners que a gente põe e que eles ficam detectando de tempo em tempo e medindo, inclusive, em distâncias de milímetros, se a gente tem alguma movimentação estrutural. Existe hoje solução pronta já para isso. Tá? Os sistemas integrados de gestão de obra, ou que a gente chama de PLM, né? De gestão de produtos, os próprios edifícios inteligentes, etc, 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 etc. Tem um monte de coisa que pode ser utilizada na construção civil, lembrando sempre do que a gente está falando, que é integração de dados, tá? De informações. Vamos lá. E o que nós fizemos aqui para o Brasil, nós como Lorian? Com tudo isso que a gente vê, com toda essa experiência que a gente tem no mercado, a gente fez exatamente isso daqui. Ó. A gente fez as nossas recomendações estratégicas e aí a gente colocou seguras, tá? Para a implementação da indústria 4.0 para as empresas brasileiras. Por quê? Alemão não conhece CMS. Alemão não conhece ISS. Tá? Eu fui para lá em 96... E eu lembro que eu falava com um alemão, porque ele estava fazendo um sistema de adaptação do SAP, que a gente chamava de tropicalização aqui para o Brasil. Ele virava para a gente e falava assim, vocês são loucos. Como é que vocês conseguem sobreviver num sistema tributário que nem esse? Tá? E o nosso mundo no Brasil é o outro. Tudo isso que eu falei é lindo, maravilhoso. Mas como é que a gente traz isso para a realidade que a gente tem aqui? Tá certo? Nós, empresários aqui, a gente sabe, né? Principalmente industrial, né? Temos que estar compliance com o CETESB, temos que estar compliance com a prefeitura, temos que estar compliance com o Estado, temos que estar compliance com todo mundo, tá? Fora a nossa parte tributária, fora todas as obrigações que a gente tem aqui. Como é que isso impacta qualquer inovação que eu faço dentro da minha empresa ou não, e como é que eu facilito a minha vida? Isso foi o que nós da Lorian nós fizemos, tá? Para ajudar os empresários brasileiros, tudo com base nos nossos documentos da Acatec, para exatamente ajudar as empresas a desenvolver melhor essa integração, introdução e inserção na indústria 4.0. Né? Uma das primeiras coisas que a gente faz, e esse modelo eu acho super bacana dentro das empresas, quando a gente conhece as empresas, é exatamente determinar qual é o grau de maturidade de cada uma delas. E o grau de maturidade, segundo o modelo da Acatec, a gente pode estar num estágio de computadorização. O que é isso? Tem um monte de computador na minha empresa. O que eu faço com isso? Nada. Nem a contabilidade, porque eu mando o contador fazer fora. Né?
Agora, espera aí, não, se eu começar a integrar isso aqui, montar minha rede, montar sistemas de captura de informação, integrar na internet com outro sistema do meu fornecedor, eu começo a ter um nível do que a gente chama de conectividade. Fiz o alicerce. A partir daí, sim, é que começa a indústria 4.0, porque até aqui a minha empresa está na digitalização. A indústria 4.0 começa quando a gente começa a pensar em inteligência. Inteligência vem para as seguintes perguntas, né? O que é que está acontecendo? Por que está acontecendo? O que irá acontecer e como eu posso reagir a esses acontecimentos? Ou seja, a partir do momento que eu recebo informações e eu consigo reagir de forma proativa a esses movimentos, eu realmente tenho competência e capacidade empresarial para estar nesse mundo novo. Porque é assim que eles estão fazendo. Vamos pegar um exemplo clássico, né, de bens de consumo. As grandes empresas hoje sabem onde a gente anda, o que a gente compra, que cor que a gente compra, por que deixou de comprar um, compra outro, que preço que eu estou acessível a pagar ou não. Eles fazem exatamente isso, ou seja, eles monitoram tudo o que está acontecendo, eles querem entender por que eu pago R$100 num produto e não pago 200. Tá? Eles vão ver o que irá acontecer, eles sabem o meu perfil de compra. Ó, mês que vem aquele cara vai entrar em férias, manda um pacote de cruzeiro para ele, porque esse cara vai comprar. Quando manda? Daqui um mês? Não, agora, porque ele tem que ter um mês para tomar a decisão. Lead time. Tá? E lá na frente, os sistemas dele estão exatamente reagindo para poder antecipar e gerar negócio. Isso é a indústria 4.0. É assim que a gente reage. O que meu cliente, por exemplo, industrial vai precisar? Ah, meu cliente está indo para esse lado aqui. Então, quer dizer, eu tenho que me preparar hoje para poder atendê-lo amanhã. Tenho que ter tecnologia em casa. Como é que serão os nossos edifícios? Como é que serão as nossas casas no futuro? Há 10 anos atrás, eu brigava com alguns engenheiros que eu falava que a gente tinha que ter 3 tipos de tubulações nas casas. Né? A hidráulica, a elétrica e a lógica. Os caras olhavam para a gente e falavam assim, para que você vai botar isso daí? Né? 2 anos depois, eu falava assim para eles, esquece a lógica. Ah, mas você mandou encher de conduíte isso daqui. Eu falei, não, agora tem Wi-Fi, esquece. Acabou. Né? Você tem que estar prevendo esse tipo de coisa. Tá? Como serão as nossas casas lá na frente? Como serão os nossos prédios? Como serão as nossas indústrias? Como serão as nossas rodovias? Aqui, ó, quilômetros e quilômetros e quilômetros de fibra ótica passando aqui na rodovia. Para a gente ter internet em casa, para monitorar o que a gente faz na estrada. Tá? Isso é esse mundo novo que a gente vai viver. Tá? O que mais? Aí a gente entra dentro de 4 grandes áreas das empresas, que é os recursos que ela tem, os sistemas de informação, a cultura da empresa e a sua organização. E aí a gente vai vendo capacidade a capacidade, capability a capability e monta um programa para chegar aonde a empresa precisa. Ah, mas eu estou muito lá embaixo e vou demorar muito tempo para chegar lá. Não importa. Mas se você tem um plano para chegar, isso é mais importante. Como dizia aquele filósofo chinês lá, o tal do Confuso, né? Toda caminhada, por mais longe ou mais curta que ela seja, começa com o primeiro passo. Se a gente não dá, a gente vai ficar que nem poste, parado no mesmo lugar. Então, isso aqui é o que a gente faz e aqui a gente gera um mapa para as empresas. A gente estrutura, a gente diz o que é mais importante, o que é mais urgente, o que é mais prioritário, quanto vai investir, se vale a pena investir ou não, se vai ter retorno ou não, e como esse retorno pode retroalimentar o sistema de inovação das empresas. Ok? E aí a gente faz exatamente isso, uma avaliação inicial, a definição de estratégia, a definição de toda a transformação, a implementação da transformação, e depois a gente acompanha, porque isso nunca para. Tá? Nunca para. Isso é o que a gente faz, né? Ter o plano claro, ter uma metodologia, mapear o negócio, criar cadeia de valor, definir tecnologias, ver o que já existe. Muitas das empresas chegam para a gente e falam assim, eu estou na indústria 00. Não está, tem muita coisa dentro de casa. Todos vocês usam Cyber Physical System todo dia.
Quem disse que está no 0,0? Não está. Tem muita coisa boa dentro das empresas que pode ser utilizada. E isso o empresário tem que enxergar. É super importante. Eu fui visitar uma empresa essa semana que virou um cliente nosso. Eu cheguei para ele e perguntei assim, né? Qual é o ERP que você tem? Eu não quero nem falar. Por quê? Porque ele está desenvolvido em Firebird. Firebird era um banco de dados da década de 50. Tá? Ele está 70 anos atrasado. Mas não importa, ele tem um banco de dados. Isso é que é importante. Vamos planejar agora a evolução da base de dados dele. Isso é fundamental. E aí a gente vai fazer de forma consciente, tá certo? Os 30 anos da empresa dele que ele não investiu corretamente em tecnologia, ou que ele nunca investiu a primeira vez e parou, mas no ciclo contínuo para realmente ter benefício. O que mais? Fazemos lá o roadmap, a avaliação dos investimentos e o retorno. Né? O que nós fazemos também aqui? Né? Todas as perspectivas do trabalho, retorno do investimento, sustentabilidade, impactos sociais e laborais. Quem fica dentro da empresa e quem não fica, capacitação tem que ter e que não tem, tá certo? Tudo isso a gente desenha essa organização Indústria 4.0 dentro das empresas. Né? Fazemos o impacto de diferenciação nas empresas. Nós temos um cliente que, a partir do momento que ele divulgou que ele tinha um plano de Indústria 4.0, tá? Ele teve aumento de venda. Teve clientes que não o procuravam, que começaram a procurar ele para poder entender o que é que ele estava fazendo. Tá? Só de imagem. Nós não temos, vamos dizer assim, contadores aqui, né, ou economistas, mas tem um negócio dentro da nossa empresa que se chama goodwill. Né? O goodwill é aquele valor intrínseco da nossa empresa que faz com que ela possa ser muito mais valiosa do que simplesmente a diferença de passivos e ativos caixa que a gente tem, que é o valor dela. A gente fazia muito isso com a empresa Sociedade Anônima, quando tinha as auditorias, e todos os sistemas de informação eram 100% auditados de forma aberta. Ou seja, a gente não tinha nenhuma Enron dentro da nossa empresa, e o auditor vinha lá e falava, essa empresa tem credibilidade. No dia seguinte a ação fazia pum, lá em cima. Só de falar que a gente tinha um sistema de informação confiável e que o que a empresa estava gerando tinha credenciais para os seus acionistas. Tá? Isso se chama goodwill. Tá? O que mais? Agregar valor na cadeia para os nossos parceiros, clientes e clientes dos clientes e assim por diante. Né? E toda a evolução tecnológica contínua. O que a gente faz? Né? Então, o plano de implementação aqui do plano é acompanhar o roadmap, acompanhar os resultados, registrar erros. Vão acontecer erros? Claro que sim, claro que vão. A gente nunca acerta 100%. E aí, uma das coisas super importantes que a gente aprende dentro da própria Indústria 4.0 é aprender com os erros e acertos. É, por exemplo, a liderança democrática, é o saber ouvir. O alemão faz muito isso. Muito isso. A gente vê que tanto o alemão quanto o japonês, ele não fica sentado numa redoma de vidro. Ele, às vezes, tem a mesa dele lá no meio da fábrica, junto com a operação. Tá? Seja dono ou seja executivo, ele está lá participando das coisas de forma extremamente democrática e uma liderança muito atuante. O que mais? A correção do plano, novos planos e evolução contínua. Benefícios. Puta, um monte. Tá? Tangíveis e intangíveis. Então, a gente tem a inserção correta e consciente da empresa no processo de evolução digital, visão clara e correta dos investimentos, retorno otimizado, redução de custos operacionais, criação de viabilizadores de competitividade, diferenciação de mercado e, consequentemente, crescimento de vendas e faturamento, menor gap de aderência tecnológica, vi disso que eu falei, não vou esperar meu banco de dados ter 50 anos para reinvestir de novo. Aí o investimento pode ser muito mais caro e fora da minha capacidade que eu tenho realmente de investir. Evolução tecnológica e cultural da empresa e melhor estruturação da organização digital. Há 30 anos atrás, quando eu saí da fábrica e fui para a TI, não era TI, era CPD, Centro de Processamento de Dados. Tá? Onde a gente mandava um monte de coisa para o pessoal preencher, aí mandava para a digitadora, e a digitadora digitava tudo errado, que ia lá dentro, processava um monte de lixo, e depois o diretor tomava a decisão errada. Aí o que aconteceu? Acabou isso, né? Veio o PC. Aí a gente tirou a digitadora
e colocou o pessoal, o usuário, para digitar. E aí virou informática, né? Aí vem um monte de maluco que integrou isso na internet e virou tecnologia de informação. E agora a gente fala de digitalização, transformação digital. É o nosso novo passo. Por quê? Porque tem muito mais em termos de tecnologia, mas tratando da mesma coisa, informação. Tá? Esse é o grande capital que a gente já tem hoje, provavelmente dos últimos 30, 40 anos para cá, e que provavelmente vai perdurar pelos próximos 100 anos, aí, que é tratar corretamente da informação. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Deixo os meus contatos, se vocês precisarem de alguma coisa. Já teve gente que me achou no LinkedIn. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade para estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Tá? E sempre que precisar, a gente está à disposição. Fico aberto para pergunta de todos vocês aí. Obrigado e honrado por estar aqui. Bem, pessoal, mais uma noite aí que traz conceitos interessantes da indústria 4.0, que é essa revolução da informação, né? Nós vamos, então, abrir aqui para a sessão de perguntas. Obrigado, Aguinaldo. Para que a gente, então, faça... Eu já vou começar com uma aqui, que é o seguinte, viu? Comparativamente, né, a gente vê assim... A invenção da imprensa foi o grande juntador de dados da época, né? Nós saímos da época medieval lá, registrando, Gutenberg, passamos a ter um conjunto muito grande. Então, a humanidade sempre cresceu com base na sistematização e acessibilidade de informação. Então, a revolução do livro, né, perdura até hoje, e pelo que eu estou vendo, então, a sociedade vai ter que aumentar a sua capacidade que agora é digital, né? Antes era o visual, né? Seria um livro. Então, agora vamos ter uma capacidade... Qual que é o fundo da minha pergunta, né? Nós vamos ter tempo? Né? Porque a métrica do tempo era medida. Eu podia ler um livro, aplicá-lo, né? Eu tenho 12 dias ou 1 hora para ler um livro, um texto e aplicar. Agora, com essa quantidade elevada à quinta potência, como é que fica o tempo, as relações de tempo para humanamente falando, como é que fica essa questão dessa transformação? A máquina é rápida. Nós temos aí computadores quânticos agora que vão fazer 10 vezes mais operações, vão dar resposta mais rápida. Mas nós temos essa capacidade? Depois, agora, aberto a todos. Eu acho que a primeira parte da resposta é a seguinte. Qual é a diferença entre dado e informação? Alguém sabe, não? Dado não é tratado. Fala. Dado não tem contexto. A minha, vamos dizer assim, definição da diferença de dado e de informação é a seguinte. Dado vem do latim datum, algo que foi dado, tá certo? Algo que foi passado. E isso a gente pode pegar ou não pegar. Por isso é que a gente fala muito em Big Data e não em Big Information. Por quê? A gente tem um lugar onde a gente tem uma quantidade gigantesca de dados, mas não necessariamente de informação. Então, informação são aqueles dados que me trazem benefício. Tá certo? Voltando aos livros, pergunto aqui, alguém teve capacidade, sem falar da digitação, da digitalização, de ler todos os livros que foram publicados? Não. O que a gente faz na nossa vida diária? A gente foca. Então, eu quero ler esse livro porque eu quero ter esse benefício. Quero obter essa informação técnica, eu quero ter o lazer de ler um romance, eu quero fazer isso. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa em conceito, tá certo? Usando ferramentas digitais. Tá? Então, quer dizer, nós vamos ter capacidade? Nós vamos. Antigamente, a gente escrevia na pedra, o Gutenberg aumentou essa nossa capacidade e a gente vem aumentando isso a cada dia. Tá?
Basta nós sabermos quais ferramentas e quais dados e informações são realmente pertinentes para que nós tenhamos benefício profissional, pessoal e assim por diante. Boa noite, é Rui Clayton. Eu gostaria de tocar no assunto da questão de treinamento e capacitação, que vem muito de encontro com, na época do CPD, na época da obtenção de dados, você distribuía dentro da produção um monte de papel dizendo, ó, preenche o que você está fazendo. E alguém pegava isso, depois digitava e falava, isso aqui é um banco de dados. A credibilidade, a confiança dos resultados dependia da veracidade dessa informação. Mais para frente, o pessoal de chão de fábrica percebeu que se não se capacitasse, se não se dispusesse a aprender alguma coisa relacionada com a informática, a coisa que estava ali, ele poderia estar alijado do resto. Então, começaram-se a surgir aquelas necessidades de desenvolver... Vai fazer um curso de informática. Mais ou menos. E aí o que acontece? O treinamento, normalmente, fala, eu estou treinando, tem treinamento. Agora, a capacitação é um pouco mais que isso, né? Como que você vê isso em termos de conseguir, dentro de uma empresa, uma igualdade de desenvolvimento intelectual, né? Ou utilizar uma quantidade maior de sensores automáticos, substituindo essa informação de ordem pessoal? Vamos lá, deixa eu entender. Quando você fala capacitação, capacitação de pessoas ou capacitação de processos? De pessoas, tá. Porque a sensorização está muito mais voltado à capability de processo, né? Pessoas, vamos lá. Existe uma estrutura que a gente usa muito quando a gente vai fazer sistemas, que é uma pirâmide com uma base triangular e uma ponta em cima, né? Essa base é sistemas, processos, pessoas. E tudo isso regido pela estratégia. Então, a gente fala que toda vez que eu mexo num sistema, eu afeto o meu processo, porque se eu fiz um sistema diferente, o processo pode ter ficado diferente. E quem opera isso normalmente são as pessoas e elas precisam ser readaptadas a esse processo. Tá? Um paradigma que eu acho que a gente tem que quebrar hoje e que a molecada já quebrou é o seguinte. Nós, quando íamos há 30, 40 anos atrás para dentro de uma empresa, né, eu me formei engenheiro, eu entrei lá, tal, né, e a gente pensava assim, a empresa tem que investir agora em mim, me dá 300 mil cursos para eu continuar atualizado. Isso mudou. Né, cada um, até porque a gente não tem mais o bendito plano de carreira. A molecada fica 2 anos, não quer mais saber de ficar nas empresas. Porque eles estão fazendo a sua própria carreira e eles fazem as suas autocapacitações. Tá? Então, existe, vamos dizer assim, um lado, talvez perverso disso tudo, que é, muitas empresas realmente deixaram de considerar o ser humano como alguém que fosse ter uma carreira contínua dentro da empresa e, com isso, continuar capacitando. E essa molecada que entendeu isso falou, legal, se não me quer, eu também não te quero. Tá certo? E ele foi decidir a vida dele. Então, existe todo esse processo da capacitação. Com relação à indústria 4.0, se a gente voltar, vou pedir para apagar um pouquinho aqui, eu vou voltar aqui. Aqui, ó. Você vê que eu falo em capacitação, capacitação, capability, 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 estrutura organizacional e cultura. Então, quando a gente olha dentro de uma empresa, é exatamente isso. Não adianta botar um sistema, botar um robô, botar alguma coisa lá dentro, se as pessoas que estão lá dentro, principalmente aquelas de capital intelectual, não tiverem capacitadas para aquilo lá. Então, esse pilar é fundamental. Dentro da empresa e super importante. Fora da empresa. Tem uma coisa que eu brinco com o pessoal, é o seguinte, levanta a mão aqui quem sabe como é que é morrer. Alguém sabe aqui como é que é morrer? Não. Essa vai ser a nossa última lição. E até lá nós vamos estar aprendendo. Seja pela empresa, seja pela gente mesmo. Tá certo? Então, procurar a nossa capacitação
Tá? É super importante. Não dependa da empresa, faça. Mas, olhando como empresa, se eu tenho alguém lá dentro que eu quero realmente valorizar e que vai me trazer valor agregado, por favor, não deixem de colocar isso. Tem uma frase que ela é muito pesada. A primeira vez que eu li isso daí, eu falei assim, meu Deus, mas ela é chocante, mas ela dá assim aquele estalo. Tem um filósofo polonês que se chama Joseph Polowski. Ele falava o seguinte, ele não falava em capacitação, ele falava em treinamento. Ele falava assim, se você acha que treinamento é caro, tente a ignorância. Se você para e pensa isso, você fala assim, realmente, coloca um cara Zé Mané que não sabe fazer nada aí dentro e vê. A gente tem muito disso hoje na nossa mão de obra. Não só na construção civil, né? Nossa mão de obra barata e tudo mais. A gente viaja lá para fora, a gente vê como a mão de obra lá fora é muito mais capacitada do que a nossa. Né? Só que a gente vê a quantidade de equipamentos que eles usam lá, né? Aumentando a eficiência. Nós temos um problema social que é a geração de mão de obra. A gente precisa disso. Por isso que a gente criou lá o modelo para a indústria brasileira e não para a indústria alemã. Né? Levando em consideração que a gente tem, dentro das empresas, um processinho adicional que é a capacitação das pessoas. Boa noite, meu nome é Gustavo, estudante. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da competitividade das empresas. Google, Instagram, empresas de tecnologia, elas já estão nessa parte de análise de informação há bastante tempo. E, com isso, elas já têm também uma base de dados gigantesca sobre usuários e tudo mais. Dentro do mercado da construção, isso também já existem. Muitos softwares de análise estrutural e tudo mais. Como você acha que vai ser a competitividade do mercado com uma indústria crescendo a passos tão largos? Então, vamos lá. Eu não sou mais um expert em construção civil, apesar de ter um pezinho lá. Mas vamos olhar assim nisso num aspecto geral. Né? Voltando até àquele quadro que eu tinha feito lá. Ops. Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Vamos olhar para isso daqui, ó, tá? E vamos olhar para isso daqui. Então, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, né? Operação e uso, execução e utilização. Quando a gente fala, por exemplo, em sensores, string gauges e tudo mais, normalmente a gente fala durante o processo de utilização. Algumas coisas podem ser utilizadas durante o processo de execução. Só que se a gente olha, a gente vai ter coisas que a gente tem que usar de informação antes do produto, tá certo? Durante a execução e depois. Então vamos pensar o seguinte, nós somos aqui uma empresa, uma empreendedora, uma empresa de empreendimentos. Qual a primeira coisa que a gente faz antes de sair construindo qualquer coisa lá dentro? Eu vou ver mercado. A gente estava comentando sobre isso. A Honda veio para cá, está aumentando a nossa demanda de prédio de 3 dormitórios com varanda gourmet. Então, por que eu não vou fazer kitnet? O que ele está fazendo? Ele está analisando informações de mercado para poder tomar uma decisão de como fazer a execução. Né? Então, quer dizer, ter sistemas de captura de informação de mercado é a primeira coisa. Aonde que a gente está? Lá em cima na horizontal. Eu estou vindo dos clientes dos meus clientes. A outra coisa que eu tenho que fazer é, do meu lado de fornecedor, a partir do momento que eu quiser fazer alguma coisa inovadora, e importante, nem tudo que é inovador vira solução. Tá? Eu conheci uma pessoa há mais ou menos quanto tempo atrás? O Inácio, ele era diretor de inovação da Cirela. Eles tentaram vender prédio por Bitcoin. Não deu certo. Tá? Não deu certo. Então, tem coisas que vão falhar? Com certeza vão falhar. Mas existe uma coisa que é super importante no nosso dia a dia. Só que isso hoje a gente faz.
Eu olho o mercado, eu sei qual é o tipo de empreendimento que eu vou fazer, eu tenho muita informação, tá certo? De como nós vamos levantar esse empreendimento para ter a maior probabilidade de êxito e retorno de investimento. Mas aí nós temos que nos perguntar o quão maduro nós estamos em termos de cultura, organização, estrutura organizacional, sistemas e recursos para isso aqui. Para responder essas perguntas. O que está acontecendo dentro e fora da minha empresa? Por que isso está acontecendo e como vai acontecer de novo e como é que eu reajo para isso? Então, olha para dentro das empresas e identifica exatamente isso, ou seja, que informações que eu tenho que integrar. Se eu coloquei sensor, aquele sensor, ele me ajuda na gestão da obra? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, a minha gestão de obra ajuda os meus fornecedores com o meu cronograma de obra? Pô, se ajuda. Por que eu não passo essa informação para ele? Ou se passo, mando um WhatsApp falando, semana que vem eu quero que você me entregue o escoramento. Por que vocês não integram os sistemas? Tá? E dentro da minha empresa, que mais que eu posso interligar de sistemas? E não só aqueles produtivos, não. Pode botar sistema de RH, pode botar contabilidade, pode botar o financeiro, pode botar tudo isso daí integrado. Então, olhando para dentro de cada empresa, independente se é construção civil ou não, existe uma quantidade gigantesca de oportunidades que a gente pode fazer. E quanto mais 1.0 a empresa mais oportunidade ela tem de se diferenciar. E a partir daí começa o diferencial. Por quê? Se eu fiz o meu empreendimento certo, a gente vê empreendimentos que ficam lá 3, 4, 5 anos com imóveis em estoque. E outros, por exemplo, que são vendidos em uma semana, em um mês. O que o cara fez? Ele ou teve sorte, e sorte é a competência de aproveitar uma boa oportunidade, tá certo? Nunca é o acaso. Que você organiza exatamente isso para te trazer benefício. Tá? Então, quer dizer, a integração das informações internas e externas dentro da empresa e como você faz isso ao longo do tempo, eu acho que é fundamental. Ganhei minha noite. Meu nome é Sheila, sou professora aqui no UFSCar, engenheira civil, e eu trabalho com gestão de obra. Acho que você aqui é professor. E eu trabalho com gestão de obra na construção. Então, tem 3 perguntinhas para te fazer. A primeira, um pouquinho de história. A gente tem um projeto aqui agora na universidade de internacionalização da pós-graduação, e dentro dos projetos tem um tema que é indústria 4.0. Então, a gente tem vários programas de pós-graduação, professores participando, inclusive a engenharia civil aí participando. Eu já faço pesquisas, às vezes, nessa área. A que eu fiz agora foi usando RFID em obra. E aí, quando a gente usou o RFID, a gente teve, através do projeto FINEP, o apoio, mas eu também cheguei a mandar para o CNPq. E quando eu fui para o CNPq, o consultor lá, né, o ADOC, ele falou assim, não, a gente não está preparado ainda para coletar esses dados na construção civil por conta da privacidade. Porque na hora que você ia coletar para o RFID, você ia ter dados que às vezes os operários não estavam dispostos a colaborar. Onde que ele está em determinado momento, eu estou avaliando produtividade. Isso são uns 3, 4 anos atrás. A gente conseguiu concluir com a FINEP que não teve essa comunidade. Então, essa seria a primeira, como é que está esse tratamento dos dados aí, em relação aos trabalhadores que tem sempre eles, como é que está esse tipo de concordância. A gente sabe que os Estados Unidos acho que já venceu isso, né? A segunda pergunta... Conclui que eu te respondo. A segunda pergunta é sobre o uso do celular dentro da linha de produção, dentro do trabalho, dentro da indústria 4.0. Uma coisa é o celular pessoal, né, e outra coisa é o celular institucional, né? E a terceira pergunta, que foi que você falou do produto personalizado e do produto customizado. Qual que é a diferença aí que você viu? Obrigada. Então, vamos lá. Primeira pergunta, RFID.
e rastreabilidade. Privacidade versus, vamos dizer assim, não privacidade. Primeiro, como eu disse, né? Pega essas empresas hoje, elas sabem o que a gente compra, o que a gente não compra. Que privacidade mais que a gente tem? A privacidade, ela existe. Vocês conhecem, já ouviram falar sobre um negócio que o Brasil está fazendo, que isso é muito legal. A gente mete pau no Brasil, mas tem algumas coisas que são muito legais que estão acontecendo no Brasil. Lei Geral de Proteção de Dados. Já ouviram falar? Tá? Isso é um negócio que é muito bacana no Brasil. Tá? Nesse ponto, eu acho que o Brasil tem, vamos dizer assim, algumas iniciativas muito legais, que foi, primeiro, a Lei da Informação, que a gente teve. A gente saiu na frente de muitos países, inclusive Estados Unidos e tudo mais, que foi realmente dar uma estruturação legal para a parte de sistemas de informação. Né? Alguns países nunca vão ter, porque eles são muito mais liberais do que nós, né? E acham que não precisam ter. Mas foi legal que cria assim uma base. Agora a gente está falando da famosa Lei Geral de Proteção de Dados, que trata muito da parte da privacidade. Vamos dar um exemplo seguinte. Né? Nós sabemos que dentro dessa sala aqui, né, nós temos 90% de engenheiros. E a gente publica isso lá fora. Ou seja, né, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São Carlos fez uma palestra com 90% de engenheiros presentes. Isso é uma informação que quebra a privacidade? Não. Não. A privacidade ela só vai ser quebrada a partir do momento que ela for personificada. Então, falaram o seguinte: o Douglas teve lá na palestra isso e fez assim, 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 assado. Aí alguém quebrou a privacidade dele. Por quê? Até porque ele não deu nenhuma autorização para publicar nada dele. Né? Até aqui, por exemplo, eu poderia estar hoje mandando um documento para vocês, tá certo? Só permitindo divulgar tudo que nós estamos falando aqui de forma formal. Tá? A gente não fez, não precisa. Eu estou deixando aberto para vocês divulgarem. Né? Mas eu poderia, daqui a pouco, vir aqui chegar e falar: Douglas, eu quero meu direito de imagem. E aí? Tá? Então, primeiro, se você pega isso, guarda numa base de dados, vamos lá, muito parecido, você mexeu com funcionários, você mexeu, por exemplo, com arquivos de recursos humanos e departamento pessoal. Você falar hoje, por exemplo, que 30% da sua mão de obra, na sua empresa, tem curso superior. É quebra de privacidade? Não é. Tá certo? Agora você fala assim, dentro da minha empresa, fulano, ciclano, beltrano, não é nem formado, é analfabeto, pronto. Criou o maior problema. Então, a partir do momento que você usa RFID, QR Code, transceivers, trackers, o que for, para rastrear as pessoas, objetos, o que for. Nós temos aqui, a gente faz a distribuição dos produtos da Digital Matter aqui no Brasil. Né? A gente faz tracing de qualquer coisa. Depois eu falo... A gente faz tracing de vaca, a gente faz tracing de gente, a gente faz tracing de remédio. Vocês não imaginam o que a gente tem de rastreabilidade aí. Inclusive coisas para evitar que bandidos, por exemplo, atuem sobre transporte de carga. Remédios e cigarros, principalmente. A gente tem uma tecnologia que, mesmo que eles coloquem um jammer lá, um negócio que gera ruído, para matar o celular, a gente consegue mandar a localização. Tá? Até 30 metros de precisão, a polícia vai lá e dá um grampo nos caras. Então, quer dizer, fazer a rastreabilidade das pessoas, né, não é um problema tecnológico e não é um problema nem ético e não é nenhum problema moral. A grande pergunta é a seguinte: a legislação trabalhista brasileira permite que a gente faça isso? Não é tecnológico. Tecnologia a gente tem para tudo isso daí. Então, nós temos que juntar isso. Tecnologia existe sim. Dá para fazer? Dá. Eticamente eu posso fazer isso? Sim. Eu estou quebrando alguma ética com os meus funcionários? Não. Moralmente eu posso fazer isso? Posso. Legalmente eu posso fazer? Também. Então por que isso aqui vou ser impedido de fazer?
Tá? Outra coisa importante, nós estamos falando de privacidade, nós estamos falando de uma série de coisas. Hoje em dia a gente tem 3 coisas que a gente tem que tomar cuidado, que é a informação, a fake news e a contra-informação. Para nós militares, né, contra-informação é alguma coisa desde o estado de guerra, né? Fala para o pessoal que nós vamos atacar hoje, né? E deixa lá os caras se preparados lá, e a gente só vem depois de uma semana que os caras já gastaram toda a comida, estão tudo fraco, e aí a gente vai e pumba. Isso é contra-informação. Tá? Tem militar aqui, não? Alguém que tem formação militar? Não? Então, quer dizer, fake news é a mentira. Então, tudo isso hoje, privacidade, fake news, contra-informação, informação e tudo mais, faz parte de um processo que a gente tem que entender, que se chama segurança de informação, que está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. E que existe, pessoal, nós que somos engenheiros, uma ISO para isso. A ISO 27002 é uma ISO que dá 12 principais capítulos de como a gente trata a segurança de informação dentro da nossa empresa. 68% das quebras de informações dentro das empresas em geral não são feitas por sistemas digitalizados, são feitas por pessoas. A secretária que esquece aquele contrato confidencial do presidente em cima da impressora. Vocês dão risada? É fato. Tá? Então, tomar, vamos dizer assim, atitudes e ações dentro da nossa empresa para poder realmente cuidar de informação é coisa do dia a dia. Eu não mostrei para nós a nossa arquitetura aqui, mas quando a gente faz arquitetura tecnológica, embaixo de tudo assim tem um pilarzão, assim, um alicerce que é segurança de informação. Tá? Então, dá para usar, dá para fazer, né? Tem muita coisa boa, inclusive melhor do que a RFID. Muito melhor. Né? A gente está num projeto na Vale agora exatamente para fazer crachás de tracing das pessoas, depois que aconteceu em Brumadinho, né? De acompanhar onde as pessoas estão com um crachazinho aqui, que ele fala por 3 tecnologias diferentes. Né? Fala por celular, fala por LoRaWAN e fala por Wi-Fi. E já está no nosso horário ou não? Tá. Então, quer dizer, dá para usar, tá? Não fere, como é que se fala? Ética, moral e privacidade. E a última tua, que é personificado e customizado. Customizado vem de custom, do inglês, que é cliente. Personificado vem de person, tá certo? Que é pessoa. Essa é a grande diferença. Para vocês terem uma ideia, um exemplo rápido. Tem uma amiga minha que ela virou para mim, ela faz sabonetes artesanais. Ela virou e falou assim para mim, né? Ela me chama de Lorenzato. Lorenzato, eu queria fazer sabonete 4.0, dá? Vai dar. Vamos fazer. Você sabe o que ela faz? Ela montou um site. Você entra lá dentro, personifica o que você quer, a cor do sabonete, formato do sabonete, a inserção do sabonete, né? A caixinha, a impressão, se você vai dar de presente, o nome para quem você vai dar, para ela fazer a embalagem. Isso tudo vem, cai nos setorzinhos dela, cada um faz aquilo, ela monta uma linhazinha de montagem e manda para a tua casa via Sedex, exatamente do jeito que você montou. Oi? E ela é como os dois, ela é cliente. Não, ela é a empresa. Ela faz isso para os clientes. Né? Então, quer dizer, ela tem uma fabriquinha de sabonete 4.0. Apesar da fabricação ainda ser meio artesanal, né? Mas ela outro dia estava pensando, porque, por exemplo, a impressora dos rótulos é a impressora tradicional nossa. Ela virou e falou assim para mim outro dia, custa muito caro imprimir sabonete em 3D? Daqui a pouco ela vai fazer formato personalizado. E no celular? Celular cai de novo dentro da ISO 27002. Cada empresa tem a sua
forma de entender que deve ser usado ou não. Você vai numa Google, o cara tem 18 celulares, lá em Mountain View, nos Estados Unidos. Os caras estão preocupados com isso? Não. Agora, deixa um cara, por exemplo, que está trabalhando num torno, tá certo, manual, ficar olhando no celular. Cada situação é uma situação. Então, você prevê situações de segurança operacional, de trabalho e de informação juntas, tá certo, para você garantir. E, no final das contas, isso é uma coisa que me afetou muito. Quando eu fui, em 1990, lá para o Vale do Silício, lá que eu trabalhava na HP, eu fiquei chocado, né, que às quartas-feiras a gente tinha churrasco, né, barbecue americano, né, comia hambúrguer, não uma picanha. E uma vez eu fui na mesa de um cara, cheguei para a menina que estava do lado, perguntei: o Tom não está aqui hoje? Era uma quinta-feira. Ela virou e falou: não, ele foi para Aspen esquiar com a família. Eu falei: mas como assim foi para Aspen esquiar com a família? Ela falou: ele cumpriu com todos os objetivos dele, negociou com o chefe dele e ganhou esses dias. Não importa quanto se trabalha, importa quanto se gera de resultado. Tá? Essa é a administração moderna. Se ele vai usar celular e dar resultado, ótimo. Pega um moleque de 16 anos, põe na tua empresa e fala para ele que ele não pode entrar com o celular dentro da empresa. Boa noite, meu nome é Mauro Augusto Demar, sou engenheiro civil e professor aposentado da Unicamp. Há mais de 25 anos atrás, eu fazia parte de uma comissão multidepartamental que dava apoio às companhias hidrelétricas na construção de barragens. E uma coisa importante era instrumentar as barragens, não só por fora, mas por dentro também, durante a construção, para dar as informações ao longo do tempo, né? Nós estávamos no 1.0 ou já estávamos próximos do 4.0? Lembra que eu falo que, apesar do alemão chamar de revolução 4.0, né, mais uma revolução, eu brinco que eu falo que a gente vem de uma evolução que, na verdade, não começou no século XVII. Na verdade, ela começou quando o ser humano descobriu que tinha um polegar. Por quê? Quando ele começou a entender que ele tinha um polegar, ele descobriu que ele conseguia pegar alguma coisa. E com essa coisa ele conseguiu transformar numa ferramenta. Com essa ferramenta ele aguçou o cérebro dele, e aí não acabou mais. Né? Então, tem muita coisa. Quando eu falo de string gauge, por exemplo, há quantos anos a gente fala de string gauge? Não é uma tecnologia nova, mas o string gauge associado a um sistema de inteligência e predição é 4.0. Antigamente, a gente só tinha os gráficos do que estava acontecendo lá. Mas a gente não sabia muito bem como predizer o que aquele resultado daria para a gente. Hoje a gente pega esses gráficos, monta algoritmos matemáticos e com base em experiência passada, que a gente pode, inclusive, predizer qualquer movimento, inclusive, que o string gauge não pode pegar e que, se pegar, a gente tem que tomar determinadas ações A, B ou C. Ou seja, a gente tem o evento e tem o efeito. Né? Então, o evento é como é que se fala? O dado e o evento. Então, eu tenho esse dado, com esse dado eu gero um evento, por exemplo, eu posso reduzir, por exemplo, a vazão de um vertedouro, porque ali eu estou tendo uma pressão demasiada para aquela situação, que eu nunca tive antes. Então, corto o vertedouro e vamos lá tomar uma ação. Né? Exemplo. Então, tudo isso é uma evolução. Então, a gente estava, vamos dizer assim, lá, o que a gente tinha? Eu tinha string gauges, tinha sistemas de controle. Beleza, eu já estava na 3.0. Porque se eu tenho um sistema de controle, eu tenho um PLC. Né? Eu tive agora em Itaipu, né, e a gente foi ver lá o show lá da Itaipu Iluminada, e a gente fala, né, que obra de engenharia que o Brasil fez. Né? Eu me arrepio, eu tenho orgulho daquilo lá. Né? Depois eu conto o lado militar de Itaipu para vocês. E a gente fala assim, né, que orgulho que a gente tem da engenharia brasileira, porque eu fui lá em 82 com um grupo de estudantes e a gente olhava assim que dentro de uma usina hidroelétrica tinha área para todo mundo.
O civil foi ver barragem, foi ver estruturação, foi ver vertedouro, foi ver uma série de coisas. Nós, mecânicos, todas as máquinas hidráulicas, turbinas e assim por diante. Os elétricos foram ver transmissão. Os eletrônicos, os painéis de digitalização. Os químicos, corrosão e assim por diante. Você olha, dentro daquilo lá só é engenharia. E a gente fala o seguinte, aquilo lá, por exemplo, era algo ultrapassado? Não. Que coisa maravilhosa que a gente fez. Agora, o que a gente não pode é parar no tempo. Temos que evoluir. Vamos começar a pensar na 5.0. Tem muita gente já falando de sociedade 5.0. Lição de casa para vocês. Puxa vida. Pessoal, nós estamos aqui avançando um pouco e a gente tem que... O Reinaldo vai ficar à disposição, nós temos um evento agora ali de encerramento da nossa semana. Reinaldo, eu sei que se puxar o fio aí do novelo não tem fim, né? A Indústria 4.0. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, de compartilhar esses conhecimentos. Como você diz, né, a gente tem mais passado, né, mas estamos falando de futuro, né? Mas nada como alicerçado numa carreira brilhante, num conhecimento. Obrigado. Se não fosse tudo isso, você não estaria falando de futuro, né? Legal, é obrigado. Isso que permite a gente, né, dos cabelos um pouquinho grisalhos, ter vontade de continuar, estar à frente, né? Como você disse, a última lição vai chegar na hora certa, né? A gente vai aprender na hora certa, mas enquanto não chegar essa hora dessa lição, a gente tem que empreender mesmo. Temos que divulgar, trazer as pessoas aqui. Então, a associação gostaria de te entregar aqui um certificado e uma lembrança. Obrigado. Tá bom? Peraí. Vou tirar o microfone aqui. Menos feio. Alô. O Reinaldo, antes de encerrar, gostaria de convidar aqui o Aguinaldo Spaziani, por gentileza. Nós pode ficar tranquilo ali, nós vamos fazer convidamos você já imediatamente, nós vamos lá para o salão aqui do lado. Só para fechar, obrigado a todos, tá? Quem se sente honrado sou eu. Tem meus contatos aí, vou estar aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, sempre à disposição. Prazer estar com os meus colegas aqui de São Carlos. Obrigado. Aguinaldo, por gentileza, agradecemos ao palestrante. Nós tivemos aqui uma semana, a nossa 13ª semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Acho que vocês vão concordar comigo que foram assuntos impactantes, assuntos revolucionários mesmo. Nós estamos assim na crista da onda de uma revolução que está acontecendo aos nossos olhos, aos nossos pés. Eu vejo que isso gera um campo de oportunidades e também um campo de reflexão, um momento de reflexão de como a gente tem que se redesenhar alguns momentos, né? Tecnologia está disponível. O Reinaldo colocou muito bem essa questão aqui de dado e informação, né? Nós vamos estar trabalhando com informação a partir de milhões e milhões de dados sendo gerados numa velocidade estonteante e sem que a gente perceba. O simples deslocamento entre aqui e a minha casa, com certeza alguém já está monitorando o meu caminho, vendo o melhor trajeto. Se quem utiliza os aplicativos de tipo Uber ou 99, ele fica alterando as rotas. Eu que pego sempre o mesmo trajeto da Ponte do Piqueri na sede do CREA, quase que há 3 anos consecutivos, ele cada hora manda para um caminho, porque ele otimiza conforme a hora do dia. O valor agregado. Não basta ter o map, tem que ter o map otimizado. E esse otimizado é dado por uma série de informações. Quer a gente colabore, quer a gente não colabore. Só o fato de deslocamento, distância no tempo, já dá o posicionamento e ele já se autocorrige. Então, isso é viver 4.0. Acho que eu estou entendendo isso. Essa semana trouxe eu acho que a gente atingiu os objetivos. Vou passar a palavra para o Aguinaldo aqui também. Gostaria de convidar o colega Laerte, por gentileza. Sem o nosso secretário, essa semana aqui não teria ocorrido.
Laerte, estava aqui, eu estava falando muito até a hora que você chegar, o pessoal já está com sono, está tudo acontecendo, você não chegava, meu amigo. Então, a nossa semana então cumpriu esse objetivo de trazer esse assunto. Esse assunto foi abordado em algumas vertentes interessantíssimas, instigadoras, e que trouxeram para a gente esperança de que vá ocorrer, que a gente está aqui com certeza preparados para isso, né? Agradeço, antes de passar a palavra para o Aguinaldo e após para o Laerte, para as suas considerações, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, o CREA São Paulo, a Mútua e a Lete, uma grande parceira. Também gostaria de destacar que nós temos uma figura, uma pessoa importantíssima aqui, que foi a Luana Sala, nossa secretária, que articulou tudo isso, que permitiu, entrou em contato com os palestrantes, teve paciência e determinação. Sem ela, seria difícil a gente chegar aqui nesse momento, né? Não é isso? Bastante. Aí eu vou passar a palavra para o Aguinaldo, então, para as suas considerações, e depois para o nosso colega Laerte. Eu vou ser bem breve. Primeiro, agradecer a todo mundo pela presença. A IASC, eu acho que, de novo, acertou. A gente vem com assuntos muito interessantes nas nossas últimas semanas de engenharia, coisas bastante pertinentes e atualizadas, né? Então, acho que, mais uma vez, acertamos. Dar parabéns principalmente para o Laerte, que foi o grande idealizador e que trabalhou muito para que isso acontecesse. Muito obrigado a todos. Boa noite. Antes de tudo, peço desculpa ao palestrante, que hoje é reunião do CONDEMA, então estou lá no CONDEMA junto com o nosso titular, que eu sou suplente, o André Fiorentino, que já também estará aqui. Tá? Agradeço ao palestrante, a todos os palestrantes que nós tivemos nesses 4 dias. Certo? Toda vez que nós estamos podendo trabalhar aqui na IASC, na elaboração da semana, certo? A gente faz com muito carinho. Mas a gente não faz nós, certo? Não é uma ideia o Laerte quer, ou o Douglas, ou o Aguinaldo. Nós trazemos isso às nossas assembleias, às nossas reuniões de segunda-feira. Então, a gente faz com carinho para nós, para os associados, certo? Para os engenheiros, arquitetos, agrônomos, para a comunidade de São Carlos. É isso que a gente quer sempre fazer. Tá? E, ao mesmo tempo, eu solicito que ideias venham a nós. Tá? Nós estamos aqui porque pode estar tendo algumas ideias e, às vezes, manda um e-mail, liga. Certo? Olha, o que vocês acham dessa palestra que seja? Então, eu agradeço a todos. Certo? E, em 2020, com certeza, a gente vai continuar fazendo aí o nosso trabalho com o ciclo, com palestras, com a nossa semana. Também lembrá-los, não sei se o Douglas já lembrou, na terça-feira nós teremos aqui um evento. Você já falou alguma coisa, Douglas? Não. Tá? Um evento com apoio Mútua, CREA, ABENG, Prefeitura e Defesa Civil, que é o ciclo de palestras sobre gerenciamentos de áreas de riscos. A IASC, observando a chuva, está chegando. Essa é a época das águas. Então, nós conversamos aqui em diretoria, propomos a esses apoiadores, eles concordaram, e nós estamos trazendo aí uma discussão que é o diagnóstico. Tá? Então, é no dia 26, a partir da 1h20, das 13h20. Então, há uma palestra do CREA, depois o quê? O diagnóstico. Tá? Que é o quê? As nossas áreas de inundação e de deslizamento, que foi o IPT, que o fez há alguns anos atrás a Prefeitura. Então, será apresentado esse diagnóstico, que nós sabemos muito bem como São Carlense, o que as águas fazem. Em seguida, terá a palestra do professor Suami, um especialista, né, em drenagem. Ele vai apresentar o plano da macro-drenagem de São Carlos. Tá? Ou seja, como solucionar isso? Está na ideia dele, que está até aprovado esse plano. Tá? E, ao final, nós estamos trazendo o gerenciamento de uma palestra que é de gerenciamento de emergências de áreas de riscos na cidade de São Paulo, que virá o engenheiro Hassan, certo? Que é o gerente do Centro de Gerenciamento de Riscos da cidade de São Paulo. Então, ou seja, a nossa Defesa Civil estará aqui, então nós estamos mobilizando toda uma comunidade, toda a nossa sociedade, a CISC, que é o comércio, né? Também hoje eu falei com o Zelão pessoalmente, falei, Zelão, como presidente da CISC, esteja aí, venha, né? Então a gente quer dar esse fechamento, tá? Dessa discussão, esse debate
para a nossa comunidade. Tá? Não é só para os engenheiros e arquitetos, mas sim para a comunidade. E aproveito, certo, para convidar ainda aí que agora no dia 23, segunda, sábado, certo, começa o nosso curso de Autodesk, certo, Revit, tá? Então, aos engenheiros e arquitetos, que é o foco, ainda estão abertas as inscrições, tá? Vão ser no sábado, dia 23, dia 30 de novembro, que é o outro sábado, 7 e 14 de dezembro. Aí entrar em contato quem tiver interesse ou divulgar, certo? Entre em contato com a nossa secretária. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, agradeço aqui a lembrança do Laerte dessas atividades. Segura as palmas um minuto. Nós temos aqui um ato formal muito importante. Primeiro, convido a todos à nossa confraternização na Quinta Musical. Eu agradeço aqui o empenho do Laerte nessas edições da semana, né? Ele que trabalhou bastante. Ao Aguinaldo, que junto com a diretoria ajudou a decidir o tema e a gente colocou. Agradeço a presença de vocês. Eu sei que foram 4 dias constantes aqui, né? Um pouco cansativo, mas agora nós temos a nossa confraternização. E o ato formal, então, que me resta aqui nesse momento é que eu dou por encerrada a 13ª semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da cidade de São Carlos, agradecendo a todo o apoio de vocês e que a gente continue assim. Muito obrigado.